Muito bom dia, meu povo, como é que vocês estão? Hoje, sexta-feira já. A proposta desse vídeo vai ser um pouco diferente. Mostrar para vocês hoje, na sexta, a minha rodagem, 12 km, bem de boa, carb load, principalmente carb load, e amanhã o longão. Estou novamente aqui na minha cidade natal, vim aproveitar o feriado com a minha família. E hoje temos no cardápio 12 km. Depois já vou mostrar para vocês toda a minha alimentação. E amanhã tentar mostrar para vocês um pouco do treino longo aí. O que der também, né? Porque não sei se vai ter alguém comigo no apoio. E se não tiver, tô pensando em nem levar o celular, porque chega um momento que nem expliquei para vocês no primeiro vídeo, que eu não consigo nem mexer nele, quiçá gravar. Então é isso. Mas, já adiantando, amanhã temos 32 quilômetros, sendo 6 quilômetros em Z2, bem de boa, os próximos 4 em 5, 5 e 10, e depois 22 direto, um único bloco em ritmo de maratona. E aqui nesse cenário, ó, vocês já conhecem, que é sobe e desce. Nesse trechinho aqui, ó, tô chegando nele de novo. Nesse trecho tem bem pouca distância entre, a gente tem que ficar aqui fazendo bate-volta. Mas é isso. E aproveitando, se você já chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos, indica para quem também está em busca dessa 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre. E vamos juntos. Se porventura algum de vocês que está assistindo também esse vídeo for correr lá, comenta aqui, chama lá no Instagram, vamos se encontrar. E se estiverem também na busca do 13:10, manda mensagem aí que tá indo eu e mais 2 amigos, um pelotão, que a gente vai buscar esse tempo aí. Quanto mais gente, melhor. Vamos lá. Nem 20 minutos de treino ainda já tive que descamisar. Tá abafado, esse sol tá bem quente já. Aproveitar e vou falar um pouco para vocês da semana que passamos. Depois eu vou sentar com calma, vou mostrar para vocês os treinos. Mas essa semana fiquei bem cansado. Eu cheguei em Pelotas de viagem, era segunda-feira, 7h30 da noite. Nós saímos de Lages, Santa Catarina, era 10 horas, segunda-feira, 10 horas, por aí. Cheguei 7h30 da noite. Pô, cheguei bem cansado. Fiz uma rodagem na segunda antes de sair. Terça fiz outra rodagem mais curta de manhã. E aí, pós meio-dia na terça, simplesmente me bateu uma lombeira. Eu fiquei muito cansado mesmo. Parece que bateu aquele rebote, sabe? E aí fui pra faculdade, cheguei, era 8h30, pelo menos isso. E aí depois quarta-feira treino de novo. Quinta, que foi ontem, não tive compromisso de manhã, nem aula de noite. E aí eu fui pra academia, treinei toda a parte superior. Fazia um tempinho até que eu não treinava. Agora tô todo dolorido. Cansado também. Não sei se acontece com vocês também, mas parece que essas rodagens longas ou média distância em ritmo muito lento, parece que cansa mais a gente do que as outras. Mas isso é a impressão, né? Porque é mais a fadiga de semanas anteriores que vem sendo acumulado, faz parte, mas é bem desgastante assim. Tanto que
Hoje eu tava com zero vontade de treinar. Terça também, segunda também. E aí quando chega treino muito difícil, aí tem que estar com vontade. Porque senão fica longe de conseguir encaixar. Mas chega uma hora da preparação que assim, que o corpo começa a cansar bastante. Já estamos nelas. Já estamos nas semanas específicas. E agora faltam 8 semanas e 2 dias, 3 dias, algo assim. Agora é meter marcha. Que nem fala os caras. Não tem pra onde correr, a não ser para a linha de chegada. Até vou filmar com outro braço que esse aqui já cansou. Tá louco. Mas é isso, galera. Ciclo de maratona é pesado, cara. Por mais que eu tenha uma facilidade em seguir cronograma e tudo mais, chega uma hora que o corpo fica tipo, é isso, magrão, tu que escolheu, né? Então faz aí, vamos ver se é bom mesmo. E também a mente, que nem eu falei, quando eu não tô com vontade de treinar, eu nem fico pensando muito, já deixo meio tudo organizado na noite anterior. De manhã acordo, vou no banheiro, já começo a me vestir, calço os tênis e aí já saio pra rua. Porque se eu ficar pensando demais, nunca aconteceu isso, de simplesmente desistir de ir pra um treino. Mas a gente nunca tá imune a isso. Vai que um dia acontece. E aí é uns quilômetros a mais que eu ficarei longe da linha de chegada, no objetivo ao qual eu tracei. Mas, pelo menos hoje, para dar uma reanimada no corpo, estocar glicogênio, é dia de carb load. Aí, bota mais comida para dentro. Alto lápido 1 km 6 minutos e 4. E aí, dá uma levantada no corpo, dá uma levantada nos ânimos, para conseguir encarar o dia de amanhã e não ficar tão cansado assim. E hoje é sexta-feira santa, né, pessoal? Então hoje é uma rodagem santa. Não vou comer chocolate nessa Páscoa, mas hoje, principalmente, vou tentar bater aí 4.500, 5.000 calorias para botar bastante energia pro corpo. Claro, isso é o que eu acho, né? Quando vê, antes disso, eu já fico saturado de comer comida limpa. Aí não vale a pena. Mas eu acho que meu corpo tá precisando. Tendo visto essas últimas semanas aí, principalmente essa semana, treinando com bastante elevação, viajando, corpo cansado. Então não podemos deixar a imunidade cair e muito menos o cansaço muscular dominar por falta de glicogênio. Tem que dar, tem que saber jogar as estratégias, ou saber minimamente, né? Porque eu não sou nenhum profissional de nutrição também, mas é eu que venho fazendo toda a minha parte nutricional desde quando eu comecei a treinar. E desde então nunca errei muito, justamente por me conhecer. Isso vai ser uma baita sacada quando eu decidi contratar um nutricionista também. E aí eu vou chegar com um acervo de dados, experiências muito grande. Aí a margem de erro diminui bastante também. O bom de rodar aqui é que tem bastante estrada de areia, chão batido. E aí diminui bastante o impacto também. Porque lá em Pelotas, para diminuir o impacto, no meu conhecimento, só esteira. E aí não dá. Só em último caso. Feito! Treino finalizado, 12 km, bem leve. Vou deixar aqui na tela para vocês. Só para dar um giro mesmo. E é aquela coisa. A gente sempre termina o treino se sentindo melhor do que começou. E hoje foi um daqueles dias.
Comecei me arrastando, mas finalizei agora um pouco mais livre, um pouco mais com as pernas soltas. E agora é comer bastante, comida limpa, recarregar os estoques aí para amanhã conseguir fazer bastante força no treino. Nos vemos daqui a pouco no café da manhã. E aqui o café, finalmente. Aqui temos 120 gramas de banana, 20 gramas de whey, 20 gramas de mel. Aqui 2 pães com 2 ovos. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de cacetinho. Pão francês também, como é que vocês chamam no estado de vocês aí? 2 bolos inglês, cafezinho e já era. Galera, finalizamos então mais um dia aí, sexta-feira, agora é exatamente 5 para 7 da noite, dia finalizado. Deixei aí para vocês as refeições de hoje. Acho que eu não consegui gravar a minha refeição da tarde, mas foi basicamente o mesmo que eu comi no almoço, eu repeti na tarde. Não consegui gravar porque eu estava com o meu sócio aqui em casa, a gente estava em reunião e eu só tive que parar no meio da reunião para comer. E foi isso, mas basicamente a mesma coisa, 200 gramas de arroz, 200 gramas de batata doce no almoço e na refeição da tarde, mais 100 gramas de peixe, já que hoje é sexta-feira santa aí. Fiz peixe aqui em casa e ficou para as refeições do dia inteiro. E mais, na tarde eu comi 2 fatias de pão com 90 gramas de banana, com doce de leite, 30 gramas de doce de leite, acho que foi, mais uma xícara de café, isso antes da segunda refeição isso antes da refeição da tarde. E o meu jantar foi essa refeição aí que eu vou deixar para vocês, 600 gramas de macarrão, mais 100 gramas de peixe, e finalizamos. Acho que eu não consegui bater aí 4.500 calorias no dia, mas foi uma quantidade que eu julguei muito necessária, assim, não estou me sentindo com o corpo vazio nem nada, não estou estufado, então acho que absorveu bastante o carboidrato ao qual foi ingerido ao longo do dia. E é isso, pessoal. Tanque cheio, pelo menos esperamos, para fazer força amanhã. Agora eu vou fazer uma liberação ali, passar aquele creme nas pernas, igual eu mostrei no vídeo anterior para vocês, para dar uma soltada a mais nas pernas e tudo mais, evitar qualquer coisa e ficar mais preparado ainda para o dia de amanhã, que amanhã é dia de fazer força. Ainda não sei se eu vou ter apoio, mandei mensagem para o meu treinador, mas ele foi para fora, isto é, foi para o campo, imagino com a família dele, e ele vai ver se vai retornar hoje aqui para Pinheiro Machado e vai me mandar uma mensagem aí, e aí amanhã, se ele conseguir, a gente vai fazer no mesmo esquema que fez do último final de semana ao qual eu estava aqui. Ele entra do meio para o final do treino, que já vai estar no bloco principal ali só para me dar um apoio, e era isso. Amanhã então 32 quilômetros no cardápio, sendo um bloco único, seguido de 22 quilômetros em bloco de prova. Agora é isso, pouco mais de 8 semanas aí até o grande dia, sem muita margem para erro, ou melhor, sem margem para erros, né, pessoal? Agora é o máximo cuidado possível, dizer não para o máximo possível de coisas também, para ficar mais focado no objetivo e nas outras áreas da vida também que demandam atenção. E é isso, nos vemos amanhã cedo. Amanhã cedo eu nem sei se eu vou falar no vídeo, porque a minha mãe segue dormindo e ela sempre deixa a porta do quarto dela entreaberta para a gata poder sair do quarto dela, vir para a sala, enfim, ficar com a casa toda livre para ela. Mas de qualquer maneira eu mostro o meu café da manhã para vocês aí, o repeteco de sempre, né? Pão, banana, mel, nitrato, café e sem segredo. Pré-treino não, o intratreino também vai ser basicamente o qual eu já venho fazendo nas semanas anteriores, que é aquela mistura que eu ensinei para vocês, mais 3 géis, 2 de pitaia e um dark mocha, que inclusive vou mostrar para vocês amanhã também, mas já adiantando um pouco aqui para caso amanhã eu não consiga falar.
na abertura do vídeo enquanto eu estiver aqui em casa de manhã cedo. Fechou, pessoal? Torcer para amanhã também não amanhecer nublado, porque aqui tem dessas. Várias manhãs amanhecem nubladas. E aqui, como é o caso que nós temos que correr boa parte do treino na BR, então a gente vai torcer para que não esteja. Tendo em vista também que o sol já está nascendo um pouco mais tarde, por volta aí das 6h30 e em diante. Feitoria, pessoal, se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar aqui, dar dica. E, novamente, se algum de vocês estiver também rumo à 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre, comenta aqui, vamos se encontrar lá. Talvez até formar um pelotão aí, sub 3h10, se você também estiver em busca desse objetivo. E é tudo nosso e nada deles. Um dia de cada vez, 1% melhor que ontem e 1% pior que amanhã. Valeu, pessoal. Até amanhã. Galera, acabei o treino agora, nem levei o celular hoje, impossível levar. Fiz todo o treino sem apoio e aí eu prezei por me concentrar o máximo possível porque eu sabia que não ia ser muito barbada. Vou deixar aqui do lado o treino para vocês, 32 quilômetros, 22 em ritmo de prova. Tive o privilégio e o acaso ainda de encontrar um baita parceiro meu daqui da cidade, o Patrick, que me acompanhou nos 10 primeiros quilômetros do bloco e, pô, passou assim, ó, um tapa. E aí depois os últimos 12, sim, foi sozinho, mas foi bom. Foi bom o treino de maneira geral, assim. Eu tô bem cansado, bateu assim nos últimos 3 quilômetros, eu já tava só administrando, sabe? Não fazendo muita força para manter no ritmo, mas só administrando ali o ritmo e tudo mais. Porque eu sabia que não precisava apertar e não era nem necessário, porque, enfim, bem cansado. Esse treino aí acumulou mais de 130 metros de elevação, fechando a semana com um pouco menos de 400. De ganho de elevação muito mais do que as semanas anteriores aí, praticamente o mesmo ganho de elevação aí das semanas que eu fiz lá de base, que eu fiz quase toda a base aqui na minha cidade natal também, e deu acaso dessa terceira semana de bloco específico aí da preparação, consegui fazer treino lá em Lages, o primeiro da semana, e finalizar os últimos 2 da semana aqui. Treino finalizado, vou deixar aí na tela também as parciais do bloco principal. Fechou tudo bem tranquilo, assim, acho que nada saiu muito além do que era proposto, mas é isso. Agora eu vou tomar um banho, comer
que eu tô cansado. Parece que as 600 miligramas de cafeína que eu tomei no meio do treino não surtiram muito efeito ainda. Tá louco, cara. É brabo. A gente chega assim no final da semana e já tá mais pra lá do que pra cá, mas faz parte. Depois eu volto aí pra fazer um resumão, um apanhado de como é que foi a semana, os treinos e tudo mais, e falar um pouco mais do longão. Mas enfim, principais considerações do longão de hoje feitas. Vou passar o feedback também pro meu treinador, que hoje ele não conseguiu me acompanhar, tava para fora, não chegou a tempo. E é isso. Mais um treino feito, mais um bloquinho colocado na parede, devagar, sem pressa, sem pausa e sem comparações, igual fala o Melk. E é isso aí, galera. Boas sensações pro treino de hoje. Sinto que a evolução tá vindo, apesar do cansaço vir junto. Faz parte, tem que ser assim, porque depois, quando chegar lá nas semanas de polimento, a gente vê tudo que conquistou. Depois chega na semana da prova, é só alegria. E é isso. Daqui a pouco mais eu volto aí. Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Sabadão ainda, agora, mais precisamente 5h15 da tarde. Voltar para fazer o encerramento do vídeo aí, também fazer um apanhado da semana, que nem eu falei para vocês que ia fazer. E, bom, começando a semana pela segunda-feira, eu estava lá em Lages ainda, Santa Catarina. Eu acabei rodando lá antes de nós sairmos para retornar para Pelotas, justamente porque eu sabia que seria uma viagem muito longa, e se eu deixasse para fazer o treino quando eu já estivesse em Pelotas, ia ser mais cansativo ainda e talvez eu nem fizesse. Dito isso, eu vou deixar aqui na tela para vocês, nesse canto aqui, a rodagem que eu fiz. Foi 18 km, bem de boa, bem leve mesmo, só que com um porém, 165 metros de ganho de elevação lá. É uma cidade que tem muito sobe e desce mesmo. Mas, inclusive, como eu falei no final do vídeo passado para vocês, na primeira rodagem que eu fiz lá, é uma cidade muito bonita, muito organizada, muito limpa, e pelo menos nos locais aos quais eu passei, era tudo muito bem feito e com bastante segurança para correr. E aí, nesses 18 quilômetros, eu conheci alguns lugares aos quais eu não tinha passado no dia anterior, que foi domingo, e foi isso. 18 quilômetros para iniciar a semana, então, 165 metros de ganho de elevação. E aí depois, na terça-feira, já em Pelotas, o treino foi esse aqui, uma rodagem aí bem leve também, só para dar uma soltada nas pernas ali, acumular volume, porque, pessoal, para quem nunca viveu um ciclo de maratona ou de esporte de endurance de longa distância, basicamente o que nós fazemos em treinos para acumular grandes volumes são 80% dos treinos leves e 20% de ritmo, ou talvez 70-30, às vezes até 90-10, dependendo da fase a qual nós estamos ali. E esses treinos entram justamente para a gente acumular quilometragem sem desgastar muito o corpo. É claro que chega um momento que a gente já está exausto, e essas rodagens acabam até sendo mais cansativas do que as outras. Só que, como eu também falei aí no vídeo para vocês, depois da rodagem de ontem, sexta-feira, eu me senti melhor no pós-treino, isto é, melhor quando eu tinha finalizado o treino do que quando eu tinha iniciado, justamente porque as pernas rodam, é a chamada recuperação ativa que a gente faz para o corpo. E isso é uma transformação imensa. É treino chato de fazer? Eu não gosto. Mas é ali que a gente recupera o corpo, consegue pensar em algumas outras coisas que estão acontecendo na nossa vida, organizar pensamento, ter ideias de novos negócios ou novas implementações dos nossos negócios, e a cabeça flui muito bem. Então foi 8 quilômetros aí lá em Pelotas, 2 metros de ganho de elevação. Olhem a diferença disso, é bizarro, saindo de 165, acho que foi, mais de 160, claro que foi uma rodagem muito maior, pessoal, mas vocês vão ver aí ao decorrer das semanas, e até no treino de quarta-feira, que eu já vou mostrar para vocês, que é muito brusca a mudança de terreno, de relevo,
e isso interfere diretamente na performance. Mas claro que, já que a maratona qual nós vamos fazer em Porto Alegre é uma maratona plana, inclusive é a maratona mais rápida do nosso país, e graças a Deus fica na nossa capital do Rio Grande do Sul, querida Porto Alegre, é tudo plano, tem pouquíssimo ganho de elevação também, então esses treinos que nós fazemos em elevação, altitude e tudo mais, acabam contribuindo muito para a nossa performance, mas não nos fazem ganhar diretamente especificidade para aquele terreno ao qual nós vamos correr. Mas enfim, outro papo, isso aí um dia se eu conseguir eu boto meu treinador aqui para falar. Ô B, tá intimado aí, ó. E depois, já partindo para quarta-feira. E quarta-feira é dia de quê, pessoal? Intervalado ou fartlek. E nesta semana o meu treinador colocou aí um fartlek que deu um pouco mais de 18 km, 750 metros, com 13, olhem isso aqui, 13 metros de ganho de elevação. Comparem com os 18 quilômetros que eu corri na segunda-feira lá em Lages. Olhem a diferença, é gigantesca. Isso também faz acumular uma fadiga muito grande. As pernas começam a ficar pesadas e tudo mais. Enfim, vocês estão vendo na minha cara, eu estou cansado. A minha fala já está um pouco mais travada. Eu, quando acabei o treino, também estava praticamente de arrasto, assim, falando com vocês. Mas enfim. E aí foram 18 km, 750 metros, com estas parciais aqui que eu vou deixar para vocês. Era um treino de 1 para 1, 1 km para 13,50, 55 para 1 km, 4,55, 4,45, 4,55, saiu bem na medida. Aqui estão as parciais para vocês. Saiu sem muito esforço, até sobrando bastante. Fartlek é um treino que eu não gosto muito de fazer, mas quando a mudança de ritmo é um pouco menor, eu sinto menos dificuldade. Isto é, por exemplo, que nem nesse treino que eu fiz na quarta-feira, saímos de um ritmo de 13,50 para um de 4,45, 4,50, 1 minuto apenas acima do que nós estávamos fazendo. Quando eu tenho que encaixar um ritmo de, por exemplo, 13,50, 13,40 e depois já pular para um 5,10, 5,20, eu sinto muita dificuldade, porque eu tô com as minhas pernas muito rápidas naquele momento e encaixar esse ritmo bem mais lento no quilômetro já seguinte é uma dificuldade que eu tenho. E acabam vários desses quilômetros leves do fartlek saindo mais fortes do que o proposto. Mas é uma coisa que a gente tem que mudar aí com o passar do tempo, vai adquirindo mais experiência também. Eu tenho pouquíssimo tempo no esporte. Eu iniciei em setembro de 23, nós estamos em 26, então menos de 3 anos aí de esporte, de endurance, corrida propriamente dita. Eu já praticava outros esportes antes, mas de corrida mais focado são menos de 3 anos aí. E depois, quinta-feira, eu fui treinar na academia, eu não filmei nada lá, mas eu fiz toda a parte superior e foi um treino bom, assim, fazia bastante tempo que eu não treinava toda a parte superior do corpo de uma maneira um pouco mais, com mais tempo para fazer o treino, sabe? E depois na sexta-feira eu tava todo dolorido, mas faz parte, né? E na sexta-feira a rodagem a qual eu já deixei para ir para vocês, 12 quilômetros que foram bem leves, e hoje 32 quilômetros com bloco principal de 22 quilômetros para ritmo de maratona. Finalizei a semana aqui com, eu vou ver aqui na tela, 88,800 metros, 88 quilômetros e 800 metros, um ganho de elevação de 397 metros. Comparando com as semanas anteriores, isso é muito grande. Claro, teve aquela semana que eu fiz o longão aqui também em Pinheiro Machado, isso fez o ganho de elevação da semana ser um pouco maior do que as anteriores, mas este ganho de elevação que nós tivemos nesta semana, a qual nós estamos aqui finalizando, foi muito próxima das semanas de base, ao qual nós tivemos lá no início do ciclo, e é bom isso, é bom perceber a evolução, porque, imagina entregar um treino desse
com um ritmo de maratona que não é um ritmo muito fácil, é um ritmo que eu me sinto confortável correndo, por isso que eu já quis fazer ele na primeira maratona e não fazer um ritmo mais leve, mas é com bastante sobe e desce, um terreno um tanto quanto diferente, relevo diferente, e consegui encaixar por 2 vezes já com ritmo de prova, e isso dá bastante confiança para a gente seguir nas próximas semanas trabalhando. Eu ainda não recebi a planilha da próxima semana, senão já mostraria para vocês aqui, mas imagino que vai ser uma de subida de novo, ou talvez uma de baixa, para depois subir 3, 4 na colada e depois iniciar já o período de polimento ali nas 2 semanas que antecedem a prova. E é isso, pessoal. Semana finalizada, bem cansado, não comi nada muito fora da dieta e hoje mostrei para vocês o meu café da manhã, tive o privilégio ainda de tomar o café da manhã com o meu amigo, irmão, que aqui, ó, muito tempo a gente se conhece. Inclusive vou deixar o arroba dele naquela parte do vídeo, vou deixar aqui de novo também, Pedro P. Vaz, eu acho que é esse o arroba dele, se não for, Pedrão, perdão, mas tá aqui. Ele está construindo uma marca de roupa aqui na nossa cidade natal, que é Pinheiro Machado. Vale a pena acompanhar demais ele no Instagram e também no YouTube. Vou deixar na descrição, se eu não deixar na descrição, vou deixar nos comentários aqui, fixado o canal dele, porque ele é um cara muito inteligente, fora da curva, e está compartilhando isso com muito valor, tanto no Instagram como no YouTube. Vale a pena acompanhar. Por mais que, porventura, talvez não seja o seu nicho de atuação, mas é aquela coisa que o G4 tanto ensina. Nós, enquanto empreendedores, empresários, que estamos construindo algo, a gente sempre tem algo a aprender com alguém de diferentes nichos. E com ele, com certeza, você vai aprender. E aqui nesse canal também você vai aprender muitas coisas quando eu começar a trazer também conteúdos além da preparação da maratona. Dito isso, pessoal, finalizamos agora. Praticamente 10 minutos aí batendo papo com vocês, uma proposta de vídeo um pouco diferente, trazendo mais dados e pouco menos de treino com imagens, mas ao longo das semanas a gente vai adaptando, fazendo alguns estilos de vídeos diferentes, aos quais fiquem mais fácil para produzir naquela semana a qual nós estaremos e para mostrar para vocês como é que estamos no presente momento. E claro, visando principalmente sempre o longão da semana, que é o treino principal, é ali que a gente se desafia e vê como é que está atualmente, quais os planos aos quais nós vamos traçar para as semanas seguintes e chegar lá no dia 31 de maio, na nossa querida Porto Alegre, e brilhar na 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre. Minha primeira maratona em busca do sub 3 horas e 10. E é um privilégio estar aqui compartilhando com vocês, aprendendo com vocês, e vamos juntos. Feitoria, pessoal, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, salva, faz tudo que der para fazer aí no YouTube. Vai que tenha surgido alguma ferramenta nova aí a qual eu nem acompanhei ainda. Mas dito isso, se inscreve aí, me segue no Instagram, me segue no Strava também, vamos trocar boas energias, agregar conteúdo uns aos outros, que a gente sempre tem algo a aprender com o colega. Feitoria, pessoal, muito obrigado. Nos vemos na próxima semana. Valeu!